Bom, para nós começarmos a entender esse assunto de forma clara e objetiva, nós precisamos parar um pouco e começar a estudar do começo ao fim das coisas. Vamos agora voltar um pouco no tempo para obter uma visão geral das coisas que estão previstas nas Escrituras. Nós disponibilizamos aqui alguns slides com a linha do tempo para ilustrar melhor o nosso estudo. Pegue a sua Bíblia, acompanhe esses slides conosco e vamos então aprofundar um pouco mais. Precisamos voltar um pouco na linha do tempo, entender o passado para que nós possamos entender melhor o futuro. Então, a linha do tempo é uma ferramenta, é uma forma de ver os acontecimentos e períodos previstos em sua sequência. Além disso, nós precisamos posicionar os grandes eventos escatológicos nessa linha do tempo e ver o quão próximo nós estamos deles. Seria impossível entender claramente este e outros assuntos do tempo do fim sem ter uma visão dessa sequência. Por isso, nós vamos começar o nosso aprofundamento estudando a linha do tempo na Bíblia. Essa linha de acontecimentos é longa e nós poderíamos começar desde a criação do homem, analisando as profecias que já aconteceram, a forma como elas se cumpriram. Mas nós vamos nos adiantar um pouco aqui e começar no advento do Messias, que faz desenrolar todos os outros eventos previstos nas Escrituras para o tempo do fim. Então, vamos começar com a morte do Messias e a destruição de Jerusalém e do templo. Isso foi uma previsão feita na palavra de Deus, que está escrita em Daniel. E isso daí se cumpriu de forma literal, do mesmo jeito que estava previsto. Analise conosco Daniel 9, 25, 26 e 27, onde está escrito assim: sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverão 7 semanas e 62 semanas. As ruas e trincheiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Observe que 7 semanas mais 62 dão 69 semanas. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas soluções. Daniel 9:27 diz: ele firmará com muitos um concerto por 1 semana, e na metade dessa semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sob as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observe claramente os termos. Primeiro, o evento, saída da ordem e autorização recebida por Neemias. Esse evento que diz a saída da ordem, ele se refere à autorização recebida por Neemias do rei, do imperador, para voltar a edificar Jerusalém, o que aconteceu na época do rei Artaxerxes. Isso tem um tempo muito bem determinado pela história. O segundo termo diz: será tirado o Messias, se refere à crucificação de Jesus. O terceiro termo importante diz: o povo do príncipe que há de vir. Ele está falando do Império Romano e diz que ele destruirá a cidade, o santuário. Isso se refere claramente à destruição da cidade de Jerusalém e do templo pelos romanos, o que aconteceu no ano 70 da nossa era. E em quarto, um outro termo muito importante nessa profecia é: o seu fim será como uma inundação. Ele se refere à destruição do Império Romano de uma forma muito interessante, pelas invasões bárbaras. O seu fim será como uma inundação. O Império Romano foi inundado pelas invasões bárbaras e foi sendo consumido e destruído pouco a pouco até chegar a ser completamente morto e desfeito. Se nós considerarmos então a data histórica, nós entendemos que o primeiro item dessa lista se cumpriu no ano 20 do rei Artaxerxes da Pérsia, portanto em 445 a.C. O segundo item dessa lista, a crucificação de Jesus, ela aconteceu entre os anos 32 e 33 depois de Cristo, ou anos da nossa era, cumprindo literalmente essa profecia. Essa data da morte de Jesus, ela pode ser obtida através de uma análise detalhada, somando 173.880 dias, que são as 69 semanas de anos
de 360 dias cada um, a data de liberação da ordem. E é maravilhoso observar, e eu fiz isso pessoalmente, coloquei num cronograma muito preciso, e ela dá para a morte de Jesus Cristo, acontecendo nos anos entre 32 e 33 da nossa era, que realmente é confirmado por aquilo que nós conhecemos da história. Isso é muito preciso. Então a morte de Jesus, ela marca o início desse tempo do fim, e ela está prevista precisamente na Bíblia. O terceiro item dessa lista, também previsto para acontecer depois da morte do Messias, é a destruição da cidade do templo, que realmente aconteceu no ano 70 da nossa era, pelas legiões romanas, comandada pelo general Tito. Jesus confirma essa profecia, falando sobre a destruição da cidade. Em Lucas 21:20 está escrito: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Essa é a desolação prevista lá por Daniel. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Isso Jesus falou algumas vezes, prevendo que esse acontecimento previsto em Daniel realmente iria acontecer pouco tempo para frente. O quarto item dessa lista prevê precisamente como o Império Romano seria desfeito, pouco a pouco pelas invasões bárbaras, como uma inundação. Então, as duas pernas do Império Romano, que é o Império Ocidental e o Império Oriental, foram destruídos pouco a pouco até ser consumido completamente. O Império Ocidental ele se desfez conforme previsto nessa profecia. No ano de 476 da nossa era, o último imperador romano foi destituído, pondo um fim à perna ocidental do Império. Quanto à perna oriental desse Império, o Império tinha sede em Constantinopla, Império Bizantino, ela foi sendo consumida enquanto o Império Otomano crescia, sendo assim também desfeito. Em 1453 da nossa era, esse Império Oriental teve o seu fim. Aí então nós vemos o Império Romano completamente desfeito. Morreu, foi para o abismo, foi completamente morto esse império. Observe que a previsão da profecia de Daniel quanto à forma como o Império Romano teve fim é muito precisa, diferente de outros impérios cujo fim também foram previstos pelas Escrituras, mas o Império Romano ele foi sendo destruído e consumido pouco a pouco até chegar a um fim. Esse reino, então, o Império Romano, se refere ao quarto animal da visão de Daniel, cujo fim também foi previsto dessa maneira. Em Daniel 7,26 está escrito: mas o juízo estabelecer-se-á. Eles tirarão o seu domínio para o destruir e o desfazer até o fim. Então, nós vemos aí o cumprimento da profecia literalmente. Observe o termo: para o destruir e o desfazer até o fim. Também, a Bíblia se refere a um período que chamamos de tempo dos gentios. A crucificação de Jesus Cristo marca a rejeição dos judeus ao Messias e inaugura o tempo dos gentios. Isso é descrito nas palavras de Jesus e do apóstolo Paulo, dizendo assim, Lucas 21:24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Em Romanos 11:25 está escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo ou esse mistério, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude dos gentios haja entrado. Se refere a um tempo, que é o mesmo tempo que Jesus está falando, o tempo dos gentios. Em Isaías 42:6 está escrito: eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Então você observa os termos, até que o tempo dos gentios se completem. E Paulo dizendo, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Então esses termos representam a mesma coisa, mostrando que existe um período com começo, meio e fim, chamado tempo dos gentios. Nesse período, então, o evangelho será pregado ao mundo, agregando à igreja de Cristo os que creem e obedecem ao evangelho, os escolhidos do Senhor.
Em Marcos 16,15 também está escrito, confirmando esse tempo, dizendo: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porém, não há como determinar exatamente quando esse período irá terminar. Nós sabemos quando ele começou, mas existe um demarcador de que um novo período se inicia nas palavras de Paulo, dizendo que haverá grandes movimentos em torno da nação de Israel. Em Romanos 11:25, conforme nós já lemos, está escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Em Romanos 11:26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então isso fala sobre o fim de um tempo, que é o tempo dos gentios, e de um novo tempo onde Israel terá uma certa importância, onde o Senhor vai, conforme está previsto aqui, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Preste atenção nos termos que nos esclarecem. Até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, e de Sião virá o libertador. Quando fala todo Israel será salvo, nós devemos entender o Israel fiel, aquele que se voltar para Jesus, e que esse é o verdadeiro Israel. Tem muito israelita que não representa Israel, nós temos que entender isso. Mas tem aqueles que permanecerão fiéis. Então, pelos termos desse item 3 aqui, fica claro que um novo tempo está intimamente ligado à vinda do Messias, a segunda vinda de Jesus, e Paulo fala claramente de um tempo futuro de aceitação para Israel. No entanto, nós sabemos que antes da vinda de Jesus se manifestará o homem da iniquidade, liderando o império da besta, e que haverá um período de 7 anos com grandes acontecimentos, divididos em duas partes, metade de 3 anos e meio e outra metade de 3 anos e meio, conforme previsto no livro de Daniel. Então, nós entendemos isso pela palavra de Deus, e por isso que nós vamos então marcando aqui na nossa linha do tempo esses períodos, tudo confirmado pela palavra de Deus. A morte do Messias, a destruição de Jerusalém, o tempo dos gentios, a manifestação do anticristo, as duas metades desses 7 anos. O anticristo iniciará então a sua manifestação com um pacto de 7 anos, que são exatamente esses 7 anos aqui previstos pela Escritura. Vamos falar agora também um pouco sobre esse tempo, esse período que a Bíblia chama de a hora da provação, que é de vir sobre todo o mundo. Nós costumamos chamar esse evento de grande tribulação, embora o termo grande tribulação seja usado em várias outras vezes na palavra de Deus para referir também a outros eventos com grandes aflições e problemas para a humanidade. Fica claro então em Apocalipse 3:10 que existirá um período no qual a humanidade, o mundo inteiro, experimentará uma grande provação. O termo bíblico para esse período é a hora da provação, que nós costumamos chamar simplesmente de grande tribulação. Em Apocalipse 3:10 dizendo: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Em paralelo com isso, Daniel prevê também um período de 7 anos, onde se manifesta o líder iníquo. Ele ressalta que no meio desse período, portanto os 3 anos e meio finais, haverá uma mudança que levará esse líder iníquo a perseguir os fiéis de Israel e o seu culto a Deus e ao Senhor Jesus. Dizendo assim, Daniel 9:27, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, que são as taças da ira, prevista no livro de Apocalipse. Essa quebra que acontece no meio dessa semana de 7 anos, ela harmoniza também com o que Paulo disse, quando ele revela que quer ser adorado como Deus, pelo termo de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso está previsto também em Apocalipse. Então, essa previsão de Paulo ela acontece bem na metade, onde ele
passa agora a desejar, a querer, a exigir a adoração. Os fiéis permanecerão adorando o verdadeiro Deus, mas muitos, inclusive da nação de Israel, se voltarão e acreditarão nele e seguirão seu engano. Em 2 Tessalonicenses 2,3 está escrito assim: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, o que já está acontecendo, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que chama a Deus ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa é a quebra de que também falou o profeta Daniel, fazendo cessar o sacrifício e instalando a abominação. A abominação é ele mesmo, assentado no templo. Inclusive, isso prevê a existência de um templo nessa época. Comparando então com várias passagens de Apocalipse, ela fala sobre esse período de 3 anos e meio. É interessante que ela fala de várias formas, para a gente não ter dúvida, né? Ela fixa então o período de autoridade da besta em 42 meses, que são 3 anos e meio, e foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses, que são 42 meses, são 3 anos e meio. Também ele fixa o ministério das 2 testemunhas paralelo a esse período de autoridade da besta, em 1260 dias, são 3 anos e meio. Em Apocalipse 11:3 diz: darei a minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco, se opondo ao anticristo, se opondo ao homem da perdição. Por isso que elas serão perseguidas até serem mortas no final desse período. Então ela fixa também a grande perseguição contra Israel e os fiéis, veja bem, contra os fiéis de Israel em 1260 dias, 3 anos e meio. Em Apocalipse 12:6 está escrito: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para nele se sustentarem durante 1260 dias. Nesse período haverá então uma grande perseguição contra os fiéis de Israel e quem proferir o nome de Jesus. Fica claro que esse período de 1260 dias, 3 anos e meio, é o mesmo previsto por Daniel. Só que Deus interferirá. Muitos realmente morrerão degolados por confessar o nome de Jesus. Em todo o planeta Terra, quem confessar o nome de Jesus e estiver debaixo do domínio desse império, ele será morto, degolado. Mas Deus também protegerá muitos fiéis. Está escrito aqui sobre o sustento e livramento dos fiéis, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Veja bem, tempo é 1 ano, tempos 2 anos e metade de um tempo, dá 3 anos e meio. Em Apocalipse 12:14 está escrito: e foram dadas à mulher as asas de uma grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Observe que esses períodos, eles correspondem a 3 anos e meio, e todos eles se referem ao mesmo período. Profetizem por 1260 dias, sustentem por 1260 dias, sustentada durante período de tempo, tempos e metade de um tempo, e a autoridade da besta para agir por 42 meses corresponde ao mesmo período de 3 anos e meio. Então, de onde a gente conclui que a coalizão de 10 reis, ela vai surgir para dar voz ao anticristo no início do período dos 7 anos, que é os 7 anos do acordo, do pacto de paz, de uma paz que não vai ser duradoura. Então, porém, o poder total, a ascensão do império da besta com autoridade total de vida e morte sobre as pessoas, ela acontece na metade desse período, que é os últimos 3 anos e meio, quando ele se assenta no templo e exige adoração como Deus e vai agir no mundo de uma forma extrema para eliminar a menção do nome do Senhor Jesus. Após esse período, então, de 7 anos, existem 2 períodos interessantes previstos na Palavra de Deus que muita gente passa despercebido, mas eu chamo de período pré-milênio. É incrível o nível de detalhes que a Palavra de Deus dá sobre esses dias. Que entre o Armagedon e a instalação do milênio, a Bíblia prevê 2 períodos pequenos, com propósito determinados após esses 3 anos e meio. Observe o texto de Daniel dizendo o seguinte, Daniel 12:11, dizendo: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto à abominação desoladora, haverá 1290 dias.
Observe, 1290 dias. Daniel 12:12 diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Vamos analisar isso aí um pouco mais de detalhes, né? Para entender essa sequência baixa, nós precisamos entender que o período de autoridade da besta é de 1260 dias e ela será destruída pelas taças da ira e pelo Armagedon, que vai destruir a autoridade da besta e dos impérios rebeldes do mundo. E depois diz assim, até que a abominação desoladora seja tirada, haverá então um período de mais 30 dias, dando 1290 dias. Entretanto, é preciso esperar 1335 dias, acrescentando mais 45 dias. Olha, a conclusão é que o anticristo será derrotado e destruído em 1260 dias. Segue-se então um período de purificação de 30 dias, em que se dará uma limpeza, uma remoção, uma purificação dessa abominação desoladora. Daí para frente serão necessários ainda mais 45 dias para restaurar a terra e iniciar o milênio, e será um período de grande bem-aventurança, o banquete das bodas do Cordeiro, onde a terra vai experimentar um período de paz, de prosperidade, de grande abundância. É assim que está previsto esse tempo. Então, nós iniciaremos o milênio. Esse período está previsto na palavra de Deus, e é claro que não se trata de algo virtual ou alegórico, mas algo real e literal. Olha aqui em Apocalipse 24. E vi também tronos, e assentaram-se neles aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados pelo testemunho de Jesus, bem como por causa de sua palavra. Tantos quanto não adoraram a besta, tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte ou na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então muitos foram decapitados. Observe que esses que vão ressuscitar aqui são muito bem qualificados. Eles foram decapitados durante o império da besta. Essa não é a ressurreição da igreja, é a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Eles foram decapitados. Muitos servos de Deus, muitos salvos morreram, estão com Cristo e não foram decapitados. Esses aqui foram decapitados pela besta. E eles vão então ressuscitar. E eles reinaram com Cristo por 1000 anos. Simples assim. Então todo o capítulo 11 do livro de Isaías fala do reinado do Messias. Mas nós podemos citar inúmeras outras passagens com menção de um reino de paz e justiça na terra, correspondendo exatamente ao reinado de Jesus Cristo, previsto também e confirmado em Apocalipse. Observe em Isaías 11:5, está escrito, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, e não fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Interessantíssimo que durante o período de 1000 anos, Satanás será preso, conforme previsto em Apocalipse, e toda violência será removida da terra. É isso que a Isaías está falando. A violência vai deixar de existir. Haverá paz até entre os animais. Então, em Apocalipse, esse reino ele é referenciado também como um período no qual o povo do Altíssimo terá autoridade sobre as nações. E fala também sobre uma regência com vara de ferro. Observe que isso se refere a um período de reinado aqui na terra, porque na eternidade a santidade e a obediência a Deus serão perfeitas. Não haveria necessidade de regência com vara de ferro. Vara de ferro significa extrema autoridade. Portanto, esse termo só se aplicaria a um reinado aqui na terra, onde as pessoas seriam levadas a obedecer e seriam movidas à obediência pela vara de ferro. Isso só tem aplicação a um reinado aqui na terra, no nosso plano. No céu é a obediência perfeita. Em Apocalipse 2:26 está escrito também ao vencedor, e que guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem de barros. Isso vai acontecer com as nações rebeldes do mundo. Então, esse período é muito marcante na Bíblia, não dá para duvidar. E ele está próximo, conforme os sinais que nós vamos analisar e mostrar aqui ainda nesse estudo. Vamos então falar um pouco sobre o fim do mundo e do universo que será desfeito. Meus amados irmãos, só após então esses 1000 anos é que vai acontecer o fim. Observe que muita gente fala que o fim do mundo está próximo, vai acontecer agora, que amanhã vai acontecer um cometa, vai atingir a Terra, vai destruir o mundo, será o fim da vida. Isso não é verdade, porque o fim do mundo será dado por aquele que o criou. Nenhum homem, nenhum ser, nenhuma criatura tem autoridade para pôr fim ao universo e ao mundo que Deus criou. Apenas Deus, e Deus o fará. Sim, conforme previsto na Bíblia, no livro de Apocalipse. Após o período de 1000 anos, a Bíblia fala então sobre esse fim. O fim do mundo e do universo ele é então previsto na palavra de Deus. E ele será realizado somente por aquele que os criou, o próprio Deus. Não importa a quantidade de teorias conspiracionistas sobre o fim do mundo, fim da humanidade, etc. Somente Deus tem autoridade para dar o fim ao que ele mesmo criou. E isso acontecerá sim, mas conforme está previsto na Bíblia. Nós precisamos entender que este fim é muito mais amplo do que as pessoas estão pensando e do que falam. Ela não fala apenas do fim do mundo, mas o fim do mundo e do universo. O propósito do universo termina com o fim do mundo, porque não existe outro propósito para o universo. É isso que a Bíblia nos revela. Em Isaías 34:4 diz assim: todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o seu exército cairá. Quer dizer, o seu exército são as estrelas, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Em Isaías 51:6 diz: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Então aqui está falando sobre um fim e um começo, né? O fim dessa era do universo, dos seres humanos como nós somos, da carne, para uma coisa eterna e espiritual e profunda. Em Apocalipse 20:11 é mais forte ainda, onde está escrito: vi um grande trono branco, e aquele no qual se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou o quê? Lugar para eles. Em Apocalipse 21 também está escrito: vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Veja bem, passaram. E o mar já não existe. Primeira terra é a terra que nós conhecemos. E céu, na Bíblia, aqui se refere ao universo. Tudo que está acima da terra. Então observe o termo interessante aqui em Apocalipse 20:11, diz assim: de cuja presença fugiram o céu e a terra. Ora, mais claro que isso seria impossível. Como Deus é onisciente e onipresente, se alguma coisa não se acha então em sua presença, é porque ela foi desfeita, não existe mais. É isso que acontecerá com os céus e a terra. E não se achava um lugar para ele, de cuja presença fugiram. Significa que foram desfeitos. Portanto, fica claro que esse universo que nós conhecemos, referido como céu nas passagens bíblicas, terá um fim, para dar lugar a um novo céu e a nova terra. Esse fim acontece, então, logo após o milênio, seguindo-se a esse fim o grande juízo final. Então, após esse fim é que vai acontecer o juízo final, o juízo do trono branco, como assim nós o conhecemos. O juízo final, então, é colocado após a destruição do universo. Em Apocalipse 20:12-15 está escrito assim: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Oh glória, nosso nome está lá. E os mortos foram julgados,
segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram seus mortos, os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um conforme as suas obras. Vamos lembrar que quem tem o nome já escrito no livro da vida não passará nesse juízo, né? Conforme a Bíblia nos promete em outras passagens. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Observe que ao mesmo momento que o céu e a terra se desfizerem, todas as almas que já passaram pela terra comparecerão diante de Deus. É isso que está escrito aqui. E ali vai acontecer o grande juízo. Todos foram julgados, um por um. Não é? Aí é o juízo pessoal. Observe que o ser humano tem direito a um juízo. Isso chega a ser até um privilégio. Ele não vai ser lançado no lago de fogo assim, sem passar por um juízo, sem passar pela justiça de Deus, ou sem saber por que ele está sendo lançado no lago de fogo. Um a um será julgado, e todo ser humano que nasce na terra tem direito a um juízo, porque a Bíblia diz assim, né? Os homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, quem entrar nesse juízo não vai ser fácil, porque ele vai enfrentar a justiça de Deus com as suas obras, com a sua vida de pecador. Isso não vai ser bom para ele. Bem-aventurado aqueles que foram redimidos, lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Esses estão livres desse grande juízo. Muito bem, então, terminado esse período dessa terra que nós conhecemos, desse universo, desses céus estrelados, vai então entrar um novo período de eternidade, onde a Bíblia chama de novo céu e nova terra, de uma nova matéria, de uma matéria eterna, incorruptível, que não se desfaz, porque o nosso universo ele se expande e ele se desfaz pouco a pouco. Ele não é firme, ele não é, e vamos dizer assim, ele degenera. Ele não foi feito para durar eternamente, mas o novo céu e a nova terra foram feitos para durar eternamente. Então, o novo céu e a nova terra é objeto de grandes profecias, desde o Velho Testamento, pela boca dos profetas e também dos apóstolos, onde está escrito em 2 Pedro 3,13, dizendo assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Em Isaías 65,17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Passou, acabou. Isaías 66,22 está escrito: porque como os novos céus e nova terra que eu hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Vi também o novo céu, isso em Apocalipse 21:1. Vi o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então nós vamos viver em um mundo diferente, uma coisa completamente diferente, uma matéria diferente daquela que nós estamos acostumados. O novo céu e uma nova terra, então, é feita de um material eterno e incorruptível. Eles serão revelados para toda a criação após o fim dessa terra e desse universo, conforme descrito na palavra de Deus e mais detalhadamente no livro de Apocalipse. Então, assim nós concluímos um resumo da linha de tempo, mostrando os períodos previstos pela palavra de Deus segundo o seu propósito, pelos quais a humanidade irá passar. Nós precisamos agora prosseguir o nosso aprofundamento analisando os grandes eventos escatológicos que marcam o fim e que se aproximam rapidamente nesses nossos tempos.